porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo, Ele é fiel, glória a Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui da parte dos nossos irmãos. Ageu, o capítulo de número 2, livro do profeta Ageu, o capítulo de número 2, que diz a palavra do nosso Deus. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Está aqui, irmãos, uma palavra da parte do nosso Deus, onde fala a palavra do Senhor proferida através do profeta Ageu. Nós sabemos que toda construção, ela tem as suas fases, né? A fase da planta, a fase da parte da base, de toda a estrutura, a fase da construção, a fase do desenvolvimento e a fase também da conclusão. E nós vimos que Deus aqui, né, Ele falava através do profeta Ageu, dizendo, né, que falava agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e dizendo, né, que há entre vós, tendo ficado, visto a casa na sua primeira glória. Então nós sabemos que a casa estava no seu primeiro estágio, né? Na sua primeira construção, glória a Jesus. E nós sabemos que a nossa casa também espiritual tem alguns estágios, glória a Jesus. E nós sabemos que, né, passamos por diversas fases também na vida espiritual. E a cada estágio que nós vamos passando, nós vamos se aproximando de Deus, conhecendo mais a Deus, conhecendo os seus desígnios,
os seus projetos, os seus propósitos para cada um de nós. E devemos a todo instante se aproximar do Senhor. E a cada estágio, nós estamos diante de um Deus, que tudo pode fazer em nossas vidas. E nós sabemos que esta casa estava na sua primeira construção, glória a Jesus. Mas nós vimos que não ficava apenas na sua primeira construção. Bem assim é nossa vida. Nós sabemos que tem momento de deserto, tem momento de escassez, tem momento de juntar pedra, tem momento de espalhar pedra, tem momento de sorrir, tem momento de chorar, e tudo isso faz parte também da construção da nossa casa. E nós vimos que a Bíblia diz que há duas casas, uma casa que foi construída na areia, e a Bíblia vai dizer que tem outra casa que foi construída na rocha. E nós vimos que a casa que é construída na rocha está firmado em Cristo. A sua estrutura é Cristo. E nós sabemos o seu arquiteto é Cristo. Então sabemos que toda construção, ela tem a ferragem necessária, ela tem também a espessura do ferro, ela tem também a qualidade do material, a qualidade do solo, para que seja uma casa bem construída, um prédio bem edificado, um prédio suntuoso na presença de Deus. Bem assim é o crente também, quando está construindo a sua casa. Quando ele constrói a sua casa na areia, vem um vento e leva, vem a tempestade, leva, porque ali não tem a estrutura, não está firmada em Deus. Mas quando o crente está com a sua estrutura firmada em Deus, não vai deixar de vir vento, não vai deixar de vir levante, não vai deixar de vir calúnia. Que negócio é esse, Halisson? Glória a Jesus, mas você está firmado na rocha, você está em outro estágio. E quando você está em outro estágio, quer dizer que você está a cada dia com a sua firmeza, com as suas raízes mais profundas diante deste Deus que fez os céus e a terra. E cada estágio tem a sua etapa. E quando você chega no segundo estágio, você vai olhar para trás e olhar para o primeiro estágio. E você vai dizer: eu cheguei até aqui nesse segundo estágio. Não foi fácil, foi difícil, mas o Senhor me ajudou. E você vai lembrar de todos os detalhes que aconteceu na sua primeira construção. Glória a Jesus. É porque tem coisa que o nosso Deus, Ele faz com que eu e você, a cada dia, tenha um estágio para que eu e você não venha desfazer de uma casa para reconstruir a mesma casa. O nosso Deus quer que eu e você a cada dia vá construindo em degrau em degrau, de bloco a bloco, para quando eu e você chegar aonde Deus quer, eu e você não volte para a estaca zero de novo. Por isso que eu e você a cada dia precisamos a cada dia trabalhar na estrutura, precisamos trabalhar na base, precisamos trabalhar em toda a organização da casa, para que eu e você continue a nossa casa de pé. Glória a Jesus. Então nós vimos que a Bíblia vai dizer mais uma vez, ele diz: olha, quem entre vós tem ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ele diz: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então a palavra do Senhor, mesmo em construção, mesmo em processo de edificar a casa, mesmo assim ele diz:
esforça-te, porque toda construção tem desânimo, toda construção tem suor, toda construção tem lágrima, toda construção requer tempo, toda construção requer esforço, toda construção, requer muita coisa. Glória a Jesus. Toda construção também trabalha o emocional e o psicológico. Toda construção é sugado toda a força do ser humano. Mas o Senhor diz: esforça-te e trabalhai. Esforça-te e trabalhai. Esforça-te e trabalhai. Então ele diz: olha, esforça-te e trabalhai, porque a palavra do Senhor concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque toda construção, nós sabemos que tem que ter a mão de Deus, e na nossa construção espiritual não é diferente. Tem que ter a mão de Deus sobre mim e sobre você. Tem que ter a mão para que eu e você tome as decisões, porque às vezes o culpado não é Deus, às vezes o culpado é Halisson. Foi a decisão que Halisson tomou. Eu sempre costumo, todas as vezes que eu passei por provação, eu nunca culpei ninguém. Eu sempre dizia: o culpado foi Halisson. Foi Halisson que tomou a decisão errada, foi Halisson que tomou a decisão precipitada. Por isso que Halisson agora está passando pelo processo. Mas que eu e você venha esperar em Deus, porque quem espera em Deus alcança força, alcança misericórdia, alcança proteção divina, porque Deus só tem o melhor para o seu povo. Aleluia. Não queira correr, porque quem corre cansa, e quando cansa quer parar na caminhada. Mas vai construir na tua casa, vai construindo. Chama o arquiteto Jesus, convide o arquiteto Jesus. Jesus, qual é o terreno que eu devo construir a minha casa? Jesus, qual é a areia que eu devo construir a minha casa? Jesus, qual é o cimento que eu vou utilizar na construção da minha casa? Jesus, qual é a cerâmica que eu vou usar na minha casa? Jesus, qual é a condição que o Senhor vai fazer por mim, porque eu não tenho, eu não posso. Aleluia. Jesus, qual é o caminho que eu devo seguir na minha casa? Porque eu sei, Jesus, que nós sabemos que o Senhor é aquilo que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que nós vimos que o oleiro trabalhando sobre o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o Senhor quebra o vaso e refaz o vaso novo na presença de Deus, porque sabemos que toda reconstrução é mais difícil, e nós sabemos que toda reconstrução é mais doloroso a dor. Aleluia. Por isso que Jesus diz: esforça-te, e convida Jesus a subir em degrau em degrau, porque quando eu e você, aleluia, vai ver a glória da segunda casa, você vai dizer: a primeira foi linda, a primeira Jesus trabalhou, a primeira Jesus adornou, mas essa Jesus estendeu a tua mão, e ainda agora a casa que eu desejei, eu consegui diante do Senhor. A construção que eu desejei, eu consegui diante do Senhor. E você vai olhar e vai dizer: não foi eu, foi a mão do Senhor que fez isso. Não foi eu, foi o Senhor que fez isso. Aí você vai dizer: a minha família foi o Senhor que reconstruiu. Aleluia. O meu lar foi o Senhor que reconstruiu. Diz o Senhor dos Exércitos. Convida Jesus, que Ele ainda faz reconstrução no lar. Aleluia. Convide Jesus, que Ele ainda faz reconstrução no trabalho. Convide Jesus, que Ele ainda reconstrói também a nossa casa espiritual, porque às vezes a mente, aleluia, o corpo está, mas a mente não está, e às vezes nós sabemos que tem que ter corpo sarado e mente sarada. Aleluia. Para nós irmos avante, tem que ter corpo sarado e mente sarada diante do Senhor.
aleluia. Ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Ele quis dizer: eu trabalho sobre a terra, eu trabalho sobre o mar, aleluia. Ele quis dizer: olha, eu vou trabalhar em todos os ambientes, eu vou trabalhar em toda a atmosfera, aleluias, porque eu tenho providência sobre o mar, eu tenho providência sobre a tempestade, eu tenho providência sobre todas as coisas. Agora a casa vai ser erguida, agora a casa vai ser erguida do alicerce, aleluias, 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 porque a casa erguida do alicerce é uma casa que tem estrutura, e a tua estrutura está firmada em Deus. A tua estrutura é Deus, aleluia. Por isso que eu e você está diante deste Deus, mas convido o arquiteto Jesus Cristo de Nazaré, aleluias, aleluias, aleluias. E ele começa mais uma vez, ele diz: olha, porque eu sou o dono do ouro e da prata, aleluias, eu sou também, além também, o dono do ouro e da prata. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ele quis dizer: eu tenho condição, eu sou Deus de providência, eu tenho tudo, tudo está diante das minhas mãos, tudo está diante do meu alcance. Agora espere no Senhor seu Deus, porque tem coisas, aleluias, que não é na velocidade do homem, tem coisa que não tem dado certo, é porque o homem ainda tem colocado a sua velocidade. Coloca a velocidade de Deus, alabante, coloque a velocidade de Deus, aleluias, aleluia. Eu aprendi uma coisa na caminhada cristã: é de bloco a bloco, é de degrau a degrau, é devagarzinho, é firmado na rocha, de degrau a degrau, para que eu e você alcance a misericórdia, aleluias, aleluia. Porque tem coisa, aleluias, que eu quero, tem coisa que você quer, aleluia, e não é bom subir logo como um foguete, porque a queda, e nessa queda possa que eu não consiga mais me levantar. Amantui, Camanaia, Ramante, Rebrante, Lebracasse. Tem que ser devagar, porque devagar, aleluia, vai compreendendo as coisas de Deus, devagar vai se aproximando mais de Deus, devagar vai adquirindo experiência no Senhor, aleluias, aleluia. E devagar a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluias, aleluias. Por isso que o Senhor, mais uma vez, ele ouve a oração do profeta Abacuque. Ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, e lembra-te da misericórdia. Porque sabemos que estamos de pé é por causa da misericórdia. Glória a Jesus. A misericórdia de Deus que tem nos alcançado, a misericórdia de Deus que nos alcançou. Por isso que ele disse: Deus veio e tema, e o santo do monte de Pará, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu do seu louvor. É a glória de Deus, a glória do unigênito. Glória a Jesus. E ele diz: e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes, saía da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os céus. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações e os montes perpétuos. Foram esmiuçados, oiteiros eternos, se escureceram, o andar eterno é seu. É ele que me esmiuça, aleluia, todas as coisas. É ele que separa as nações. É ele que separa o joio do trigo, aleluias, aleluias. Glória a Jesus. É ele que tem um controle de todas as coisas. Glória a Jesus. Por isso que eu e você está diante
da glória do Senhor, do esplendor do Senhor. Porque esse mesmo profeta Abacuque, ele vai dizer: porque ainda a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança é nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Jesus. Por isso que estamos diante deste Deus. Ele quis dizer: a minha confiança é no Senhor. Por isso que o salmista Davi, ele disse: olha, um confia em carros, outro confia em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do nome dele. E ele diz: olha, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, não haja mantimento, não haja providência, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Nossa alegria não vem das mãos do homem. A nossa alegria não é coisa passageira, porque a nossa alegria está diante deste Deus, que é fiel e permanece para fiel. Por isso que ele diz: olha, está vendo esta casa aqui? Aleluias. Glória a Jesus. Olha a primeira casa. Glória a Jesus. Mas não vai se comparar à segunda casa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor dos exércitos dele é a prata, dele é o ouro, dele é a providência do Senhor dos exércitos. Ele disse: olha, eu visitarei o meu povo e darei a paz. Glória a Jesus. Eu visitarei o meu povo e darei saúde. Aleluias. Eu visitarei o meu povo. O Senhor, quando o Senhor visita, o Senhor dá paz e dá saúde. Aleluias. Aleluias. A casa, aleluia, tem que ser reconstruída. Aleluias, aleluia. Tem momento que eu e você tem que reconstruir e dizer: Jesus faz parte da reconstrução da minha casa. Da labacancha, rebiandeca, seremicanta, lebiante, re, laionche, kemanai, arabasui, kemehai. Porque teve casa que foi construída e não foi diante de Deus. Tem que reconstruir. É reconstrução. Diz o Senhor dos exércitos: Lamante, Rebeca, Serebene, Lamante, Rebrante, Lebraca, Seremena, Lamante, Remenasui, Lamante, Heramas, Seremeniha, Lamante. Porque diz o Senhor dos exércitos: trabalhei de uma forma extraordinária. Lamante, Rebe, Amante, Rebeha. Vai ter muita resistência, diz o Senhor dos exércitos. Amante, Rebrante, Remanto, Retica, Amante, Rebente. Cuidado, cuidado, que vai ter muita resistência. Cuidado, diz o Senhor dos exércitos. Ramante, 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 mantebihai. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Foi essa mesma visão que o Senhor me deu uma certa vez pregando na Coab, na cidade de Nossa Senhora da Glória, numa festividade de circo de oração. Pode perguntar, irmã Ana, foi essa mesma palavra. E hoje de madrugada eu não consegui dormir mais. O Senhor dos exércitos me deu uma visão tremenda a respeito da PSR Sergipe. E eu temi, eu chorei, eu vi antes, remanta, cuidado, 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 remante, remanto, minha é a prata, meu é o ouro. Vai de bloco em bloco, vai de degrau em degrau. Porque o Senhor quer trabalhar internamente para depois trabalhar externamente. Deus quer trabalhar em Halisson para depois trabalhar no povo. Deus quer trabalhar em Halisson para trabalhar no
povo, Shederai, Ramante, Ramante, Rabai, Amante, Ramante, Ribi, Camanto, Lancho, Remante, Rabai, Camanto, Ramante, Labante, Ribi, Camai, porque tem muitas mentes setadas, Ancho, Amante, Rabai, Aste, Ramanto, Rico, Mansui, Ante, Lebranto, Pacai, Antui, Canto, Anto, se for preciso, muda o roteiro, Shepanai, se for preciso, muda o roteiro, Amante, Remante, Rabai, se for preciso, mude o roteiro. Você pode não dar crédito porque é ralso, mas vai ter alguém que Deus vai se utilizar e vai dizer: muda, 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 muda o roteiro. Shadarapaca, Rabacache, Rasfi, Lamante, Rabasfi, Lanto, Rebruki, Nehe, Ramante, Reblui, Camante, Ramante, Lebruki, Mester, Ramante, Labaca, Seremeita, Lamanto. Por isso que ele diz: meu é o ouro, minha é a prata. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluias, aleluias. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a Bíblia diz: a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Coisa boa é pedir a Jesus, aleluias, porque tudo Ele tem, e tudo quando Ele quer dar, Ele dá, e não deve nada a ninguém, e ainda abençoa nós pobre, miserável, nu, incapaz, imperfeito. Mas Ele disse: eu quero você, quero abençoar você. E quando Ele abençoa, está abençoado. Aleluias. Por isso que Ele disse: se tem alguém falta de alguma coisa, porque quem serve a Jesus, naquele determinado pode não ter algo, mas ele não sente falta, porque Jesus preenche a sua falta. Glória a Jesus. Possa que ele não tenha um sapato bonito, mas ele tem Jesus no coração, e Jesus preenche a falta do sapato bonito naquela hora. Mas depois Jesus providencia e diz: vou lhe dar um sapato chique, rapaz. Aleluias, aleluias, porque o nosso Deus trabalha em nossas vidas. Aleluias. Por isso que o apóstolo Paulo lhe disse: olha, eu estou instruído a ter e a não ter. Aleluias. A ter e a também a padecer. Aleluias. Mas Abacuque ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. A nossa alegria vem do Senhor, o Deus da nossa salvação. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Peça, agora peça não duvidando. Aleluia. Bem assim a obra do Senhor, faça sem duvidar, e faça sem querer recompensa do homem. Porque tem pessoas que ficam frustradas porque diz: eu fiz, mas o pastor fulano de tal não me viu. Você não fez para o pastor, você fez para Jesus, e quem faz para Jesus tem recompensa de Jesus. Aleluia. Peça não duvidando, peça diante do Senhor. Quem faz para o Senhor tem recompensa, tem galardão, tem coroa da vida eterna. Aleluias, aleluias. Tem anos de vida multiplicado. Aleluias, aleluia. E mesmo assim, ele ainda, quando ele quer trabalhar na nossa vida, na nossa casa, ele chega para o profeta e diz: vai lá, e manda ele colocar a casa dele em ordem. Aleluia. Diz: olha, vai lá, bota a sua casa em ordem, para que Jesus acrescente os dias. Aleluias. E quando eu e você se humilha na presença dele, aí Jesus disse: agora eu vou trabalhar. Porque Deus não habita onde tem dúvida, onde tem incredulidade, Deus não habita. Aleluias, aonde tem
tem dúvida, Deus não habita. Aonde tem murmuração, Deus não habita. Aleluias, aleluias, glória a Jesus. Aleluias, aleluias, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Eu já estou encerrando, é 8 horas em ponto. Aleluia, não vou cansar os irmãos de maneira nenhuma. Aleluias, peça ao Senhor. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Tem pessoas que é levado pelo vento, porque ele não tem a personalidade própria. Aleluia, o que acha, o que pensa. Não, Jesus Cristo é o teu arquiteto, Jesus Cristo é o teu engenheiro. Aleluias, aleluia, Jesus Cristo é o teu guia. A palavra de regra e fé e prática. Aleluia, você está firmado na rocha. A tua estrutura é a palavra. A tua vitamina A, B e C é de Gênesis, Apocalipse. Tem vitamina A, tem vitamina B, tem vitamina C. Aleluias, é a palavra. Aleluias, a injeção. Aleluia, eu e você aqui, quando está às vezes, precisando tomar a bezetacil, eu e você toma, para melhorar. E a palavra do Senhor é vitamina, é injeção de ânimo. Aleluias, 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 glória seja dada ao Senhor. Aleluia. E Jesus primeiro, aleluias, tem que tirar a anemia diante do teu povo. Aleluias, glória a Jesus. Aleluia, Jesus vai trabalhar, vai dar sangue novo. Alguém aqui, Shedé, Alá, Sé pra Cai, Alamancho, Rebiote, Cassé, Lamante, Hebro, Quebacé, Lamancho, Hebrancho, Ante, Hebrante, Lebrante, Rebiaia, Seremancho, Precai, que Jesus vai tirar Ancho, Rende, Ramanto, Rai, Taanto, Ribica, Mancho, Rende, Raiaque, Lamansui, porque tem muitas flechas que foi atingida. Alamanto, Remanto, tem muito Ancho, Ribica, Sera, Manaya, Sé, Ramancho, Remanto, Ranto, tem muita dúvida, vejo muita dúvida, e Jesus não trabalha no meio de dúvida. Shederrento, Rabanha, Serranto, Ante, Rebrante, Rebi, Cante, Lamanto, Ricanto, porque Jesus não trabalha no meio de dúvida. Anto, Jesus, Anto, está dissipando, aniquilando todo o mal. Ontem, quando eu ia para a cidade de Areia Branca, quando eu cheguei naquela curva ali, eu estava com o hino de Marcos Antônio, aleluia. Eu falei para minha esposa, disse: esse hino fala a minha vida e a minha história. Aí eu comecei a chorar aqui. E quando eu fiz aquelas curvas todas para chegar na cidade de Areia Branca, aí Jesus disse: olha, Alisson, eu estou hoje dissipando todo o mal, porque Deus está tirando toda a seta hoje. Olha, Alisson, aleluia. Eu digo, Deus, é eu mesmo. Será que eu quero falar da minha carne, Jesus? Será que eu estou tão carnal assim, falando espírito? Jesus disse: olha, Alisson, eu setei hoje muitos lá em Areia Branca. Muitos estão setados lá, muitos estão doentes lá. Eu sei, tem coisa que eu não posso, eu tenho que me segurar. Aleluia. Eu digo: Deus, me ajuda. Eu bem devagarzinho, aleluia, aleluia. E Deus diz-me assim: eu santo, mas mesmo assim, Alisson, eu vou trabalhar de uma maneira ainda naquele lugar, Alisson. Anto, rei, até camancho, anto, ré, porque lamancho, ré, pra cá, basté, ramancho, ribicanto, lamancho, rebrionte, cabasté, ramancho, rebria, canto, rebrionte, cai, anto, rebrion, camanto. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem hora tem hora que não é, tem hora que serve, tem hora que não serve. Aleluias, aleluias, aleluia. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim ser murchará,
também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Jesus, ele prometeu a coroa da vida eterna. É provado? Aleluias. Tem lutas? Tem prova da fornalha do fogo ardente? Tem. Mas o quarto homem vai aparecer na fornalha. Lamante, Rebrecai. E na revelação eu nunca vi um negócio daquele. Quando eu cheguei perto de Areia Branca, eu vi o clarão. E eu disse bem assim: eita, eu estou sentindo no meu nariz cheiro de fumaça, como tem alguma coisa queimando. Quando eu cheguei no culto, que o irmão estava lá com um carro, que parece estar com um carro, aquele cheiro forte, o Senhor disse: eu não falei a você, incrédulo? Terebaste, labasi, caseramante, labasteramante, labacunche, rayon pecante, lamante, ricamante, labacuminchica mahai, lamanto, anto, porque a segunda casa tem que ser reconstruída. Foi a palavra que o Senhor diz: reconstrução. Do jeito que vai, outrora ou mais cedo ou mais tarde, vai. Não vai. Tem que ser de degrau a degrau, de bloco a bloco. Diz o Senhor dos Exércitos: de degrau a degrau, de bloco a bloco. Laste, ramante, rebrante, lamante, rebraca, saramante, ramanto, remanto, aleluia. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Aleluia. Depois, havendo a consciência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aleluia. Tem morte. Tem morte espiritual. Tem que ser tratado urgentemente. Tem morte espiritual. Aleluias. Tem morte espiritual. Aleluia. E tem coisa, aleluia, não vai na força do braço. Aleluia, não vai na força do braço. Aleluia. Eita Deus fiel, tem coisa que tem que ser tratado. Aleluia. Tem coisa que tem que ser tratado. Aleluia. Porque o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus é aquele. Aleluia. Porque é aquele também que tira o pecado no meio do seu povo, para que a glória da segunda casa, e a segunda casa seja construída. Talabase, ramancho, rebicamanasse, ramancho, rebraste, ramancho, rebrate. Porque o nosso Deus, ele não trabalha com dúvida. Aleluias. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluias. Reconstrução. Aleluia. Reconstrução. Aleluia. A águia tem um momento, que ela precisa subir no cume, Aleluias, É tirado toda a sua pelagem para vir uma pelagem nova. Aleluia. Tem um hino que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Glória a Jesus. Aleluia. Tá, se ramancho, labaspica, lamancho, lamanto, ramancho, rebica, maná, serranto, lá, seramancho, ramanto, aonde tem nuvem negra, potestade negra, tem que ter alguém
Tem gente que diz, mas não tem alguém, ninguém é preparado, é Deus que prepara. Sim, é Deus que prepara, mas tem alguém, aleluia, tem alguém que às vezes está ocupando um lugar que não é para estar ocupado. Levante, lá se que mahara, levante. Rante rabasse, revanchi que rabasse, lamanto rebranse que manto, lamanto lubica manseri manaha, lamanto, diz o Senhor dos exércitos, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Jesus, será maior do que a da primeira. Minha prata, meu é o ouro. Glória a Jesus, diz o Senhor dos exércitos. Lamancho, rebica, massé, labasuica, manassere, mecama, xendamanabasuri, biquene, messé, lamanto, remanta, labasuica, menaha, labasuica, menamanto, porque o nosso Deus é fiel e verdadeiro, e vela com a palavra dele para cumprir. Shemana, serba, labanto, que manassere, me camante, labante, camanto, rebranco, isso é, lamanto, e camanto, rebela basuri, me quemanaha, lanto, rebracaçui, quemai, diz o Senhor dos exércitos, reconstrução. Manto, reconstrução. Aleluia, lamanto, enquanto não ir pelo caminho da reconstrução, não é raro isso que está falando aqui não, que eu não gosto. Pense num negócio que eu não gosto de me meter em nada de ninguém. Nem no trabalho eu gosto. Agora tem coisa que Deus diga sim ou não, eu boto você no leite, diga, aleluia, mas eu não gosto. Gosto de ficar na minha, tranquilo. Eu sou desse tipo, gosto de ficar na minha, aleluia, mas Deus diz, se não ir pelo caminho da reconstrução, a queda vai ser grande. Anote isso aí. Tarabante, rebalabasarabacamante, ramante, lebracamantarabraca, rapacubique, melepracabacé, lapatuque, manarapatecaman, lapatuque, beneha. Porque quando eu trabalhar, xebepalabacé, eu tenho, diz o Senhor dos Exércitos, tem capacete, tem coraça, e as flechas do mal não vai atingir. Porque diante de Deus vai botar o escudo. Não é que ele é crente mais do que ninguém, não é que ele é pastorzão mais do que ninguém, não. É o escudo santo que chega e bloqueia. Anto, manto, rabaxera, manto, eles estão sendo setados porque eles não estão sendo indo de degrau a degrau. Aí tem lá, quando vem o ventaval, eles ficam baratinados. Aí eles perdem o rumo, eles perdem a direção, porque o inimigo vai setar, vai setar, e quando seta, desequilibra, traz um desequilíbrio total. Mas Jesus Cristo diz, toma outro rumo, outra rota. Porque Jesus, tem momento que Jesus diz recue, tem momento que Jesus marche, mas tem momento que Jesus diz pare e veja o livramento que eu estou dando. La brasui que mana, rapuquine malabasui que manto, la pacamante, robecamanto, li que mene, rasuribicahai, porque o nosso Deus é um Deus fiel e verdadeiro. Chamanto, ramanto, rebracasui que menahai, anto, porque há muita dúvida no meio de vós. Há muita dúvida no meio de vós, há muito questionamento no meio de vós, por isso que tem bloqueado muita coisa, a essência do Espírito Santo de Deus, porque há muita dúvida no meio de vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas Deus tem um capacete santo, aleluia, tem um escudo santo, para fazer coisas grandes, alabaixo, e coisas novas. Rabaxe, ramanto, repro, come, ai, ramanto, roboe, que menasui, que tem providência da parte de Deus chegando.
Aleluia, eu encerro a minha participação hoje aqui. Amanto, rabaxé, rabai. Josimar, eu vejo uma proteção da parte de Deus na sua vida, viu? Sheberabá, azé. Laço de morte está sendo desfeito hoje na tua vida, viu? Sheberabasui, rabanamahasui, kamalabá, rabacamanta, labacamantui, kamalabasui. Há muitos anos atrás, macumba que fizeram com você, viu? Com Pitu em 51, Jesus hoje está desfazendo, viu? Shatabasui, kamata, rubikui, kamasui, rabalabasui, kamanalabasui, rubikali, kamanta, rubai, kamanta, lebrioi, kamasere, me canto, rabajui, karabasui, kamantarabakamantulihai, manto, rabekabasui. E quando vi quietação da parte do inimigo, às vezes você fica quieto, às vezes você está numa cidade, fica quieto, às vezes você está em um lugar, você fica quieto, às vezes você diz, eu quero voltar, mas Jesus disse que não volta mais não. Porque se tu voltar, às vezes você diz, eu quero voltar. Às vezes tu vê o cheiro da cachaça em você, e você diz, eu não quero mais beber, Jesus. Jesus hoje diz, não volta mais não, porque tem escudo, Josimar. Na tua vida tem escudo. Não é porque eu quero não, é porque ele manda dizer que tem escudo. Até a semana passada, Josimar, aquela que disse bom dia, boa noite, boa tarde, viu? É prato, é Dalila, Josimar, é Dalila, Josimar. Quando ele manda no teu jeito, é Dalila, Josimar, quer tirar tudo da presença de Jesus, quer esfriar tudo da presença de Deus. Aleluia. Mas quando vem assim, você diz, Jesus me segura, Jesus me protege, Jesus me livra, Jesus me dê força, Jesus me dê autoridade, que Jesus vai dar autoridade, e tu vai dizer, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor na minha vida. Terabacé, rabracuica, manabaxé, rabalabarabaçoremica, chamanamantuí, que manterre, ruica lamaçui, que batarabalaçui, ramantelebrecamaxé, porque Deus tem algo mais, melhor e reservado na tua vida, viu? Alabax, melhor e reservado mais na tua vida. Roenca, labro, vicanto, lamanto, tem coisas melhor e reservado na tua vida. Glória a Jesus, porque o nosso Deus é fiel, e que Deus os abençoe.